Uma vida livre, desprendida, de muitas mudanças, música e alegria, mas também uma vida de preconceitos. O povo cigano é um dos mais discriminados do mundo. Tem hora que, assim, quando a gente vai no supermercado, todo mundo fica olhando, entendeu? Quando entra numa loja para comprar uma coisa, fica aquela coisa estranha, assim, que a gente não se sente bem. É muito preconceito. A gente enfrenta preconceito da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente volta. Então, assim, mas sempre eu tenho a minha cabeça erguida na escola, quando eu estudei. Eu não brincava no intervalo, quando eu era pequena, eu não brincava no intervalo. E um dia a professora chegou para mim e falou, por que você não brinca? Eu falei, porque os meninos ficavam, né, cigana, lê minha mão. E a minha mochila, por exemplo, eu colocava nas costas, eu levava minha mochila para onde ia, porque tudo que sumia na escola, eles já tá na bolsa da cigana. Então eu já saía com a minha bolsa porque eu tinha medo que alguém colocasse alguma coisa na minha bolsa por malvadeza e dissesse que falasse que foi ela que pegou. Apesar de ser cidadão brasileiro, essa é a sua cidadania, ele vota, tem seus documentos, mas todo lugar que você chega é cigano, não conheço, não sei de onde vem, para onde vai, e muitos não dão importância para saber quem é e nem quem não é, para saber quem é a gente. A discriminação é muito grande, eles tomam a gente como se fosse ladrão, bandido, mas pelo contrário, nós não estamos nas mídias, nós não estamos roubando, não estamos estupando, nós vivemos mais em comunidade, nosso povo em grupo, mesmo para poder se apoiar um no outro, que a gente não tem muito apoio com o pessoal de fora, não. Esse preconceito está ligado diretamente à diferença de cultura. Os ciganos têm origem indiana e depois de uma invasão islâmica fugiram para o Oriente Médio e Europa. No período das grandes guerras, eles foram perseguidos por causa da diferença de cultura, idioma e religião. Chegaram no Brasil por volta de 1570 e o primeiro estado a receber essa população foi a Bahia, que também era o principal destino dos portugueses. Depois disso, se espalharam por outros estados do país, mas até hoje sofrem por terem hábitos tão diferentes. Existem poucos registros que contam a história dessa etnia. A tradição entre eles sempre foi passada de geração em geração, de forma oral. Por isso, a origem deles também é incerta. O que se sabe com certeza é que são pessoas desapegadas e que prezam pela família. Nós ciganos, quando faz uma comida, nós convida todos que tá para comer junto, nós não gostamos de comer sozinho. Nossa comida, nossa mesa sempre é uma comida farta. Nós gostamos de muita comida, nós não faz pouca comida. A mudança frequente de lugares para morar nem sempre foi opcional. Na maioria das vezes, foi forçada pela violência, preconceito e rejeição à cultura diferente. E por isso, as barracas se tornaram a moradia ideal. Na verdade, o povo denominou os ciganos como nômades, mas os ciganos não eram nômades. Por que quer não? E hoje em dia não existe, tem os sedentários, né, que já fica fixo no lugar. Então aqueles que se denominam nômade, não é porque eles querem, é porque o nomadismo era imposto para os ciganos. Meu avô, ele contava que já chegou várias vezes em determinados lugares que as autoridades da cidade chegavam e falavam, vocês não podem ficar aqui, a gente não quer cigano aqui. Então eles eram obrigados a levantar o acampamento e sair. A vida nossa é isso aí, é viajar, entendeu? Mesmo o trabalho nos leva a viagem também, entendeu? Porque o cigano onde chega é discriminado também, muitas vezes chega e não tem nem oportunidade de trabalhar porque é cigano. Então o nosso destino é viajar, porque às vezes não é tanto que a gente quer viajar, porque nós somos expulsos muitas das vezes dos lugares. É isso que nos leva mais a viajar. Não temos muita oportunidade de estudar, de trabalhar, de se formar. Então o cigano ainda está nessa demanda aí ainda, não tem seus direitos ainda não é reconhecido. Mas a tradição aos poucos vai perdendo lugar e as conhecidas barracas vão se transformando em casas, ou quase casas. Isso é uma tradição que vem de muitos anos, entendeu? Antes, pelo que meu avô falava, ele não tinha oportunidade, não tinha condição, então eles barracavam, faziam as barracas deles e barracavam. E hoje em dia a maioria de nós mora em casa devido à violência. Você viu que por aqui tem barracas, mas é tudo murado e antes não. Antes o cigano barracava no meio de uma estrada, tinha aquela segurança e hoje não. Devido ao preconceito, o povo, né, foi começando, houve casos de colocarem fogo nas barracas dos ciganos, o pessoal entrar, saquear, até de matar
os próprios ciganos. As perseguições a esse povo sempre existiram. Na Segunda Guerra Mundial, a ideologia nazista matou quase 500 mil de ciganos. E esse também foi outro motivo para que eles se dispersassem pelo mundo. As ciganas, por anos, foram vistas como feiticeiras ou bruxas. Inclusive, muitas foram perseguidas e queimadas em fogueiras na época da Inquisição. Por causa do colorido das roupas, da língua tão diferente e das músicas, essa população foi se fechando cada vez mais no seu próprio grupo. Dessa forma, a tradição foi se enraizando. Por isso, os costumes são levados à risca, desde os mais velhos até os mais novos. As mulheres só podem utilizar vestidos. Nada de calças, shorts ou bermudas. E quanto mais colorido, melhor. Sobre os nossos vestimentos, é uns vestes tradicionais, né? E a gente procura assim, estar alegre, cores alegres, bonitas, para nós mesmos, para os nossos esposos, para toda a família, para enfeitar. É como meu tio fala, assim, a alegria de uma comunidade cigana é ver as mulheres todas bonitas, todas bem arrumadas. A nossa casa, a gente tem que estar sempre, né, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, sempre tem que estar enfeitado. Não existe cigana sem brilho. Porque é a nossa tradição cigana, a nossa roupa tem que ser bem colorida, bem enfeitada, que é o segmento da nossa tradição. A nossa cultura é essa. Aí quanto mais enfeitado, melhor. Quanto mais colorido, mais bonito. Em algumas comunidades, as próprias ciganas confeccionam os vestidos. Nessa daqui, no litoral baiano, elas compram prontos. Mas não perdem a oportunidade de se reunirem para bordar, colocar as pedrarias, o que vira uma oportunidade também para conviverem. Aliás, todo mundo na comunidade é meio parente de alguém. Isso porque os casamentos também fazem parte da rigorosa tradição cigana. O nosso costume, nós estamos com idade de 12, 13 anos, se aproxima um rapaz, pede o pai da mãe, da gente. Aí, se os pais querer, marca o compromisso. Aí, quando é a época, aí reúne aquela multidão de ciganos para fazer aquela festa bonita, 2, 3 dias de festa. Reúne toda a ciganada para beber, dançar, comer, normal. A gente não namora. Nossos pais escolhem nossos pretendentes, a gente noiva e depois casa. Antigamente, desde a barriga a gente já era comprometido. Mas hoje não. Hoje a gente já pode escolher com quem a gente quer casar. Eu casei com 12 anos, namorar a gente não pode, só namora depois que casa. Aí eu casei, estou vivendo com ele, tem 26 anos, tenho 5 filhos. É a minha menina, eu queria que ela estudasse, mas como a lei da gente só estuda a 5ª série, aí ela só foi até a 5ª série. Como foi pro colégio, nós já tirou já da escola. E ela também já está noiva. O noivo dela nem conhece também. E tá aqui para casar também. No ano que vem ela casa. A menina, depois da primeira menstruação, já está pronta para assumir o compromisso de um lar. Em muitos casos, ela não conhece o pretendente, que é um primo, alguém da própria comunidade. Essa é uma maneira de preservar o núcleo familiar e, assim, permanecerem unidos. Por se casarem ainda muito jovens, na lei dos ciganos, as mulheres só estudam até os 12 anos. Depois disso, saem da escola. Já os meninos têm a opção de escolherem se concluem ou não o ensino médio. A Dinha, como é conhecida pela sua comunidade, foi uma exceção entre as ciganas. Eu nasci em uma barraca, né? Na época era bem de barraca mesmo, eu nasci de barraca, convivi no meio do meu povo. Com 12 anos de idade, que eu fui morar com minha madrinha, que não era cigana. Mas o motivo não foi nada da comunidade, foi porque eu queria estudar e a cigana só estuda até os 12 anos, por questão cultural. Aí eu convivi com minha madrinha um tempo, mas mesmo assim ela morava perto da comunidade, meu avô morava em fazenda nessa época e tinha uma comunidade na rua, então eu não deixei de viver a minha cultura. Ela é bisneta de uma cigana que veio da Romênia e neta de uma indiana. A avó ficou presa em um campo de concentração da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e a bisavó foi queimada na fogueira da Inquisição. A Dinha decidiu que queria um futuro diferente. Estudou e o conhecimento que conseguiu é utilizado inclusive para o benefício da própria comunidade. Se engajou nas causas sociais em busca da melhoria de vida para o seu povo.
Eu quero muito ver homens ciganos trabalhando, um trabalho mesmo formal, não informal, porque eles são obrigados a trabalhar informal porque não tem oportunidade. Eu gostaria de ver mulheres ciganas trabalhando em uma farmácia, em uma loja, como eu trabalho ali na prefeitura. Boa parte da renda das famílias ciganas vem do trabalho das mulheres. Algumas fazem os crochês, bordados, panos de prato, saem às ruas para vender e aí essa renda contribui para as famílias. Um exemplo é a Daiane, que faz os panos de prato para poder também ter alguma renda para casa, né? Queria que você me falasse um pouquinho dos seus panos de prato, como que você faz? Esses panos de prato, eu faço assim, naturalmente esses daqui são para a gente ciganos, tem as filhas mulheres, assim, a gente já costuma juntar enxoval, né, para elas. Aí esses daqui mesmo são para elas, são uns que eu estou começando a juntar para elas. Mas eu faço sim, às vezes as pessoas me encomendam, eu faço, tem outras pessoas que fazem também. Eu faço em um dia, eu faço um pano de prato desse. E aí essa renda também ajuda aqui para vocês? Ajuda sim, ajuda. E aí você estava me contando, então a cigana quando ela nasce, quando é mulher, a mãe já vai desde pequena preparando o enxoval. Desde criança, com 6, 7 anos, a gente já tem costume de juntar as coisas já. O engajamento da Dinha começou a inspirar outras mulheres da comunidade. A Simone mesmo se tornou uma microempreendedora para contribuir com a renda da família. E mesmo que ainda tenha dado os pequenos passos, é um grande avanço dentro das tradições e cultura do seu povo, que ainda tem traços fortes do machismo. Meu marido está parado agora, que eles tinham uns carros velhos, mas aí parou. Ele andava trocando, negociando, aí está parado. A minha renda só é a minha mesmo, que eu estou ganhando agora. Só a minha renda. Eu faço meus tapetes, eu vendo meus tapetes, vendo meus perfumes. O que der, eu vou na roça de café, pegar café também, nos tempos das colheitas do café, já tem o nome da gente lá. Vai eu e outra cunhada minha que mora em Onapo. Essa comunidade da Dinha tem cerca de 40 famílias, que totalizam quase 200 pessoas. Todos moram em 2 ruas próximas e já estão fixos na região há uns 20 anos. Apesar do elo das comunidades serem bem fortes, tem outras que fogem à regra e escolhem uma vida completamente livre, sem moradia fixa. Enquanto muitas comunidades ao longo dos anos foram se estabelecendo em certas regiões do país, algumas famílias quiseram de fato seguir pela estrada e não criar raízes. É o caso da família Piemonte. Aqui todo mundo está ligado à música. Uma filha dança, a outra canta e assim a família segue pelo caminho da arte. A música faz parte do sangue do povo cigano. Não tem uma comunidade que não tenha um cantor, sabe? Todos têm. Eu acho que é um dom que Deus me deu e me deu o privilégio de dar os 5 filhos, depois mais 2 netos que eu crio, todos cantores. A música cigana foi um resgate do nosso povo quando nós saímos do norte da Índia, que nós fomos expulsos para a Europa de modo geral. A gente chegou à Espanha, chegou em Portugal, Itália e assim, França, né? E assim por diante. E existia já o flamenco, né? Levando a arte e a cultura com o sapateado. E o grupo Gypsy King bolou um sistema de cantar música gypsy com o bailado flamenco sem o sapateado. E com esse ritmo bem característico da música cigana, as letras passaram a traduzir a real vida cigana. Falamos muito do nosso povo, né? Muito do nosso povo. Falamos de amor, né? O carinho que a gente tem pelas mulheres, né? Nós homens, né? Então, e o respeito, né? Acima de tudo, né? Então, as letras é muito legal. Basta você parar para prestar atenção nas letras, você vai entender. A família Piemonte viaja o Brasil todo, levando conhecimento da cultura cigana. Eles chegam com equipamento de som e qualquer lugar vira palco. Qualquer mesmo.
Entretanto, quando as apresentações são em lugares públicos, as reações são as mais diferentes possíveis. Tem gente que se benze, né? Mas quando as mulheres chegam, que é o problema. As mulheres chegou aí com as vestes, aí depois eu me troco também de Sandro Rosa Madaleno, aí eles ficam... Tem alguns que olham torto, né? Não aceita muito, não. E cigano, ladrão de galinha, de criancinha, mula sem cabeça, saci pererê e outras lendas mais, né? Não é só a escolha artística que diferencia essa família de outras comunidades ciganas. A Bárbara, filha da Maura e do Carlos Calon, casou-se com um homem não cigano, uma verdadeira exceção nessa cultura. Terminei o colégio à distância e depois eu falei para minha mãe, quero fazer faculdade. Resolvi, encasquetei que queria fazer faculdade. E aí entrei para a faculdade de Direito, comecei, fiz o primeiro semestre e aí nisso eu conheci o meu marido. A gente fazia parte de grupos de estudos e aí a gente acabou se conhecendo, gostando das mesmas coisas. Meu marido também é professor de dança. A gente se conheceu na faculdade de Direito, né? Ambos estávamos fazendo faculdade de Direito, só que até então ela não mostrava que era cigana nem nada, então a gente tinha um convívio normal, né? Não que seja normal depois que ela tenha falado, mas a gente se conheceu lá. Aí fomos montando grupos de estudos, fomos ficando amigos, gostávamos de muitas coisas em comum e aí a gente começou a namorar. Mas é claro que no começo ninguém sabia que a Bárbara era cigana, nem a família do William. Foi assim, uma surpresa, eu falei assim, nossa, cigana, William? Daí a minha mãe sempre me falava assim, olha, cuidado com o cigano, né? Minha mãe sempre falava. Então aí a gente conheceu a Bárbara e foi muito bom. Sabe, assim, a gente aceitou, todo mundo aceitou de boa, né? A gente aprende tudo com eles, né? Assim, a gente tá o dia a dia, todo dia junto, né? Então é a correria deles, né? Cada dia uma coisa a gente vai descobrindo, né? Eu pedi para que não contasse ainda até eles aceitarem a ideia, porque é uma família diferente, eles têm uma religião um pouco mais restrita. E aí eu falei, bom, vamos esperar um pouquinho, enquanto isso vamos deixar eles simpatizarem comigo. Foi bem difícil, mas depois que o Guilherme nasceu, todo mundo aceitou. Eu acho que a parte dos ciganos, para quem não é cigano, é mais fácil a aceitação de quem não é cigano para um cigano. Então, porque as pessoas são condicionadas a ter um preconceito muito grande. Ninguém se dispõe a conhecer a cultura, ninguém se preocupa em saber como o pessoal vive, acha que é todo um bicho de 7 cabeças. É muito condicionado ao que a mídia passa, é complicado. Já dos ciganos, pra gente que não é, eles querem acolher. Para eles é festa, é bacana ter bastante gente em volta, é bacana tudo. Então, para eu fazer parte, né, da família, assim, como toda família normal, né? Ela é a moça da casa, então o pai coruja é normal. O namoro virou casamento e logo veio o primeiro filho. O casamento não cigano foi ensinando que mesmo em culturas diferentes, a convivência leva ao aprendizado. Uma coisa que pra gente que não é, que foge bastante, que assim, todo mundo que não é cigano, ele é condicionado a viver totalmente regrado. Né? Eu tenho hora para trabalhar, tenho hora para fazer isso, tenho hora para fazer aquilo. Já o povo da cultura cigana, eles têm um compromisso com eles. E eu acho que é por isso que eles vivem super tranquilos, assim, não tem, vamos colocar assim, não que não tenha preocupação, só que é mais tranquilo, entendeu? O dia a dia. Porque eles trabalham com cultura, trabalham com música, trabalham com arte, eles são a sua ferramenta de trabalho, né? Não são como as pessoas não ciganas. Eu tenho muito orgulho disso, bastante. Bastante porque é uma cultura diferente, é uma cultura rica e é o que me torna diferente das outras pessoas, é o que me torna mais rica, não financeiramente, mas sim de caráter, de moral, me enriquece. A Bárbara se casou, teve o pequenininho aí e foi morar em Atibaia, no interior de São Paulo, com a família do William.
Apesar de não seguir com os pais e irmãos pelo país, levando a arte, a dança ainda é o que faz o coração dela pulsar. A dificuldade que ela encontrou é que, como em praticamente todo município do país, aqui não tem incentivo nem promoção da cultura e acolhimento cigano. Infelizmente, uma política exclusiva para o público cigano nunca ocorreu. O nosso maior incentivo foi através da dança cigana mesmo. A Bárbara participou de alguns projetos culturais, através da difusão cultural, que é uma entidade que contratava, também dá aula em outros projetos e academias também. E a gente observa que através do trabalho dela, a dança cigana em Atibaia ficou muito conhecida. O incentivo para que os preconceitos possam ser quebrados tem que partir mesmo da Bárbara, que ainda hoje dá aulas na cidade. Um desafio imenso, onde não há tanta abertura da população. É uma cidade conservadora, bastante antiga, e às vezes é difícil inserir outros públicos, outras linguagens de cultura. Mas, por exemplo, através de discussões, a gente tem aqui a Escola Legislativa, acredito eu que trazendo o público cigano, por exemplo, para a Câmara Municipal, para trazer uma palestra, para se falar sobre a cultura, para quebrar esse preconceito. É difícil não ser aceito, filha. É muito difícil, é muito doloroso. E eu luto por isso, eu só quero que as pessoas respeitem o povo cigano como ser humano. A gente tem dor, a gente precisa de médico, a gente precisa ir na escola. Tudo a gente precisa, igual a qualquer cidadão brasileiro. O racismo é muito forte em cima do povo cigano, o preconceito também, muito forte. O povo indígena tem a FUNAI, entendeu? O povo negro está bem unido, bem fortalecido, e os ciganos continuam à deriva. Mesmo com pouco incentivo, a dança foi a maneira que a Bárbara encontrou para continuar mergulhada na sua própria cultura. Além de, claro, ir mostrando para a sociedade o seu valor. Até então, o que você vê, o que você assimila pelas redes, assim, ou rede social, ou televisão, ou cinema, tem um florido, não é? Agora, com ela vem a autenticidade, o dia a dia, os costumes, as posturas, o próprio temperamento. Então, tudo é muito diferente do nosso. Então, a gente acaba aprendendo muito também a respeitar esse perfil de cultura. Dança cigana, ela é única e, no caso, depois dela ter tomado assim, uma proporção tão grande no mercado, no caso que hoje muitas pessoas trabalham, mesmo não sendo cigano, trabalham com a dança cigana, elas foram, não digo perdendo, no caso, elas foram só enriquecendo, foram misturando com a dança do ventre, com o flamenco, foram juntando elas e criando essa miscigenação. Essa cultura tão misteriosa, tão mágica, sempre me despertou muita curiosidade. E as músicas, principalmente pela energia, pela vibração, eu sempre adorei. Mas eu tinha uma vida muito intensa, com consultório, com criança pequena, então eu não conseguia me dedicar efetivamente à dança. Depois, as crianças crescendo, tendo mudado de cidade, saí de São Paulo e vim para Atibaia, aí sim eu pude cuidar um pouco mais de mim, desengavetar, sabe, os projetinhos. E um desses projetos realmente foi de conhecer melhor a cultura, a dança. O talento artístico é algo muito presente na cultura cigana e um dos motivos é a origem indiana. As letras das músicas normalmente falam da saudade, das paixões e da alegria da vida cigana. Já a dança tem influência da dança flamenca, da dança do ventre, e é aqui que as mulheres têm a oportunidade de se sentirem livres. A dança cigana ela influencia muito na autoestima da mulher. Aqui mesmo, com as minhas alunas, aqui é um momento onde, às vezes, algumas moças vêm até aqui e elas se reencontram, no caso, porque não é que eu exijo, eu proponho a ela um momento dela. No caso, usar uma maquiagem, colocar uma roupa bonita, colocar as bijuterias, as joias até mesmo, e vir e usar para ela. Então ela dá a coreografia, que é uma forma de educar,
de conduzir os movimentos, os giros e tal, mas depois o que é muito marcante, pelo menos nas aulas da Bárbara, é que tem o solo. Então, cada uma vai tentar despertar com todas as dificuldades, mas aquilo que te toca a música, sabe? Então, ela fala assim, a aluna minha não fica presa na gaiola. Hoje, muitas pessoas da cidade sabem das aulas da Bárbara e o quanto ela tem feito para mostrar o valor da sua cultura. Cada apresentação, cada aula é um grito de liberdade, primeiro para ela, que se viu fixa em um lugar depois de se acostumar a não ter raízes. Hoje, que eu fiquei mais velha, que eu tenho meu filho, por incrível que pareça, eu sinto falta de estar sempre viajando. Porque hoje eu fico presa, então para mim é ruim. Porque às vezes eu falo, nossa, minha mãe liga, eu tô em tal lugar, tô lá do outro lado do mundo. Ah, tá, nossa, eu tô aqui, pai. Tô aqui. O que realmente sempre me chamou a atenção foi da luta que eles tinham em preservar a liberdade, de abrir mão de bens materiais, de formar raiz, de conquistar bens por um caminho totalmente livre. Então, isso sempre me chamou muito mais atenção, porque numa cultura como a nossa, capitalista, onde é o ter, que você de repente se depara num grupo que eles querem só oxigênio, sabe? Eles só querem viver e ser feliz. O número atual de ciganos no Brasil ainda é incerto. Entre os fatores para a imprecisão de dados estão a falta de políticas públicas específicas para essa população, além dos próprios ciganos se mudarem constantemente. Entretanto, as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que vivem no país de 600 a 800 mil ciganos, mas as comunidades acreditam que esse número seja ainda muito maior. De acordo com o IBGE, dos 5.570 municípios entrevistados, apenas 195 declararam executar programas e ações para ciganos. 337 municípios confirmaram a existência de acampamentos. A região do Brasil que mais abriga comunidades ciganas é o Nordeste, com registro em 1.794 municípios, seguida da Sudeste, com 1.668 municípios. Região Sul tem registro de ciganos em 1.191 municípios. As regiões com menor número de acampamentos são o Centro-Oeste e Norte. E apesar de serem em muitos, existem segmentos diferentes. Cigano é uma etnia que se divide em alguns segmentos. No Brasil nós temos os Rons, Calons, que é do meu segmento, e os Rons se dividem em dois subgrupos, Caldeiraço e Matiuano. E tem Sinti, Rorarranê, tem uns outros grupos aí. São culturas diferentes, nós temos um dialeto diferente. Os Rons, Caldeiraço e Matiuano falam romani, os Calon falam chibe. A cultura é um pouco diferenciada também. Tem os Rons e os Calons, né? No caso, meu irmão, Calon, é casado com uma Romi. E a gente se diferencia, no caso, pelo dialeto, pela língua que a gente fala. Mas não tem muita diferença. Uma coisa que também marca é o poder aquisitivo, né? Os Rons são os mais ricos, são o povo do dinheiro. Os Calons não, a gente trabalha, a gente vive da rua, cartomancia, vender pano de prato, vender cobertor. E nós que somos músicos, cantores, dançarinos, é assim que a gente vai moldando assim os segmentos. Cada um com as suas características vai enfrentando também os desafios de ser cigano em ambientes diferentes do que eles estão acostumados. O Secalão nós somos cigano tropeiro. Você tem visto o arabota, o chapéu, somos cigano ferreiro também, o cigano
o Calon. Muitos anos atrás aí, a gente viajava de tropa a cavalo. Hoje não, que a gente não tem mais esse espaço para viajar. Não tem mais estrada para viajar a cavalo, hoje é no carro. Mas nosso povo, os Calons, são cigano tropeiro. Na escola, os meninos vão desse tipo. Por isso que é discriminado, tem um impacto grande. O menino chega lá com um chapéu, uma bota, os outros meninos estão de tênis, shortinho, aí todo mundo vai olhar. Então a discriminação já começa na escola, porque eles não têm o costume de ver quem são os nossos ciganos. Com a carência da atenção do poder público em executar programas que garantam os direitos aos ciganos e diminuam o preconceito, a população aguarda a aprovação de um estatuto que está para ser votado no Senado. Está sendo criado o Estatuto do Cigano lá em Brasília, está tendo uma luta para a gente ter esse estatuto e até o momento ainda não foi aprovado, aí fala que não tem quórum, aí depois volta. Eu acredito que se os governantes nos dessem o direito, como seres humanos, como cidadãos, principalmente direito a trabalho, a estudo, eu acredito que isso aí seria quebrado. Nós somos brasileiros de origem cigana. Agora, esse estatuto é um trabalho de um cigano que está lá em Brasília, que é o seu Vanderlei, e que tem lutado muito por isso. Ele tem uma associação, que é a ANEC, que está responsável pelo Estatuto do Povo Cigano lá no Senado, que já foi várias vezes, que a gente precisa que seja aprovado. Que é o direito à saúde, o direito à educação, sabe? É um direito que nós, pela Constituição brasileira, deveríamos ter, e não temos. Então o Estatuto vai nos ajudar nesse sentido. Entre os principais pontos para o Estatuto se tornar lei federal estão a inclusão de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico e a promoção do combate à discriminação. Além disso, eles querem direitos eficazes de educação, tão precária nos acampamentos, e saúde. A gente ser reconhecido é muito bom, porque a gente ia poder ir e vir sem ninguém olhar para a gente diferente. Saber que nós somos gente, nós somos humanos. E existe pessoas erradas no meio cigano? Existe. Mas do mesmo jeito que existe em qualquer outra cultura, em qualquer outra nação, né? Então que eles olhassem para a gente como nós somos. A gente precisa conhecer as pessoas para depois julgar. E o povo julga demais, o povo cigano. E se acaso um cigano faz uma coisa errada, eles colocam os ciganos, rotula, coloca aquele rótulo, os ciganos. O cigano é uma pedra de diamante bruta, que precisa ser lapidada para mostrar seu valor. E a lapidação, para mim, nos ciganos é a escola, é a educação. Em muitas comunidades, quem passa a assumir a responsabilidade da busca por direitos dessa população é a própria igreja. A igreja católica é uma porta que nos abre para estar quebrando o preconceito, como em missas que a gente já foi, tem padre, tem paróquio que eles acolhem a gente. Então o pessoal lá, os outros visitantes já vê a gente com outros olhares. O olhar da igreja em relação aos ciganos foi aumentando, principalmente depois da criação da Pastoral dos Nômades. Na década de 80, foi realizado o primeiro encontro nacional dos ciganos. A partir daí, as questões sociais foram sendo mais amplas e criou-se o Dia Nacional do Cigano, dia 24 de maio. A igreja abriu as portas para receber essa população e isso contribuiu para diminuir o preconceito da sociedade. A Pastoral dos Nômades é de grande ajuda para toda a comunidade cigana, não só aqui no município, né, nas redondezas, por fora. O Dom Edson, ele tem aquele carinho com a gente de nos ajudar, de estar nos acolhendo, principalmente por conta do preconceito que a gente sofre. E a pastoral entra na comunidade para ajudar. Então, a Pastoral dos Nômades quer ser essa presença da igreja. Primeiro, para escutar. Então, o que é que vocês fazem? Ser presença. Não chegamos com uma mala pronta, nenhum projeto, porque respeitamos a sua cultura, devemos estar inserido, conhecer, amar, ou seja, ser um cigano entre os ciganos, para compreender a sua mentalidade, o seu jeito de ser, o ser família. A luta da Pastoral Nômade começou depois de um incentivo do Paulo Papa VI há mais de 50 anos. Dom Edson Santana é o atual bispo referencial da pastoral aqui no Brasil. E por ser bispo da Diocese de Eunápolis, na Bahia, tem um contato quase diário com as comunidades que estão ali próximas.
nessa região a presença dos ciganos é bem forte. E fiquei muito feliz no nosso último encontro com o Papa, quando ele fala de uma igreja em saída. Nós tivemos em Roma um encontro, estava presente mais de 8 mil ciganos do mundo inteiro, com o Papa, celebrando 50 anos do primeiro encontro de um Papa com um grupo de ciganos, foi Paulo VI, hoje santo. E ele dizia para nós padres e bispos que estavam presentes, aprendam com eles essa igreja peregrina. Não espere que venha, mas vão ao encontro. E nessa de ir ao encontro, Dom Edson encontrou com a Rosa, cigana e que se tornou catequista. O filho tinha morrido há pouco tempo. A igreja foi o conforto espiritual e o lugar onde encontrou espaço para servir. Aí quando isso aconteceu, eu senti que eu precisava dar um salto na minha vida, até mesmo para poder continuar. Aí, como a igreja era perto, as missas eram cedo, 4 horas da tarde. Aí eu comecei, aí tinha um padre aqui que era Frei Geraldo. Ele, vamos para a igreja. Sempre ele me chamava, vamos para a igreja. Aí eu comecei a ir. E lá eu gostei, fui, continuei. Hoje, é tanto que hoje ele foi embora daqui, não está mais aqui, mas eu continuo lá. O incentivo da pastoral para a participação dos ciganos na igreja foi aumentando. E o reconhecimento dessa população pela sociedade local também cresceu com o auxílio do trabalho de Dom Edson. Hoje nós somos reconhecidos por conta desse trabalho dele, porque ele vem constantemente lutando a nosso favor. Ele viaja para todo o estado, ele viaja para tudo quanto é encontro, e por conta dele quebrar esse preconceito. Ele não é apenas um bispo, ele não é o nosso bispo, ele é assim o nosso pai espiritual. Um pai que está constantemente tentando colocar o filho ali. O trabalho da pastoral é também ser intermediário entre os ciganos e os não ciganos. Isso vale tanto para a abertura para a participação direta em celebrações na igreja, quanto para questões sociais e necessárias a serem resolvidas. Os ciganos nós temos dificuldade de registrar os filhos. A maioria não tem registro. Conseguimos, por lei, todo cigano tem direito de registrar seus filhos em cartório. Porque muitos tinham as crianças em acampamento, não tinham testemunho como. Então hoje você verifica, vai, olha. A aposentadoria de muitos idosos. Matrícula nas escolas. O problema de hospitais, tinha dificuldade quando eu vi que um doente era um cigano já. Então hoje, graças a Deus, ele já chega nas repartições públicas, já tem o direito ao registro dos seus documentos, é a sua dignidade. Mas o trabalho da pastoral não tenta mudar as tradições culturais dos ciganos. Pelo contrário, existe um respeito mútuo. É o caso dos casamentos precoces. Nós temos os jovens que casam com 14 e 15 anos. Na lei da igreja diz depois dos 16, na lei civil depois dos 18. E tem um canonista que, lendo o próprio direito canônico, nos autoriza eles casarem com essa idade. Primeiro é um pacto entre famílias. Depois, quando nós nos casamos, cada um forma a sua família longe dos pais. Eles casam e continuam sendo família. Está em torno do mais velho. Para perceber, nesses acampamentos, tem a figura do mais velho, onde são casados, têm sua casa, mas convivem. E a tão falada sorte lida na mão pelas ciganas também ganha uma explicação, assim como o ouro utilizado por eles. Eu diria que uma cigana que lê mão na rua é uma psicóloga de rua. Quem entrega a mão, que está necessitando de uma palavra. E ela sempre escuta e diz uma palavra de estímulo, de confiança, que a pessoa sai tão feliz. E uma maneira dela também dizer para aquelas que o olham como rejeição, como suja, como ladrona, dizer: você diz tudo isso de mim, mas eu sou mais do que você, eu sei da tua vida, sei da tua sorte. Então é uma autoafirmação até como grupo. Uma cultura milenar. Quando nossos antepassados chegaram no Brasil, em 1574, era uma forma de você guardar o dinheiro. Se hoje nós já temos dificuldade para ser atendido dentro de um hospital, você imagina em 1574. Tinha-se o ouro na boca, se precisasse para uma doença ou até mesmo para uma morte, você tirava e vendia
porque é um metal que sempre teve muito valor, né? Tem até hoje. Até hoje, os ciganos são conhecidos por serem pessoas sem pátria. Mudando sempre de um lugar para o outro, muitas vezes de forma forçada, eles nunca estão só. Sempre vão acompanhados da família. A comunidade e os laços que constroem é algo de extrema importância para essa população, assim como o respeito pelo líder do grupo. O líder do grupo é o que trabalha mais. Não ganha nada, mas acaba ganhando o apoio dos companheiros, dos irmãos, todos. Mas o trabalho é grande, por a gente ter várias pessoas, muita gente, e nunca acaba. O trabalho do líder nunca acaba. Sempre tá ali trabalhando com o povo. E a escolha do sucessor é sempre de forma natural. É passado pela responsabilidade. Eu daqui para frente, quando eu for entregar, eu vou caçar alguém na família para entregar. Entendeu? Mas aí eu vou escolher aquela pessoa, igual eu fui escolhido pelo meu avô. Então eu vou escolher um neto, um filho, algum da família, aquela pessoa que tenha mais interesse, aquela pessoa que tenha mais responsabilidade para poder pegar o movimento. Não se torna cigano. Cigano, ele é cigano de pai e mãe. Tem mulheres que casam com cigano, mulheres não ciganas que casam com cigano, passa a viver a vida de um cigano. Elas passam a vestir os vestidos, tem que se adaptar à nossa vida, mas só que ela não é cigana de pai e mãe. O cigano é a pessoa responsável para garantir que se permaneçam organizados e que mostre o valor de estarem unidos, com os desafios milenares de ser quem eles são. O povo cigano ele é um povo muito alegre, como você já viu, ele é um povo muito alegre, ele é um povo muito divertido. Por mais que a gente passe distribuições, coisas, tristezas, a gente não quer deixar aquela coisa pegar a gente, entendeu? E a forma da gente dançar, ser feliz, ser alegre, então pra gente assim, é uma coisa muito boa. A dança nossa é a coisa mais rica que tem no nosso acampamento. É a nossa dança, é a nossa alegria, nossas roupas, a gente mesmo que fabrica nossas roupas, a gente mesmo corta, nós faz as rendas, prega do jeito que a gente gosta, entendeu? Então pra gente é uma coisa muito boa. Hoje eles têm para ensinar o ser família, o valor que eles dão à família. Cigano sem família não é cigano. O carinho que tem pela família, pelo esposo, os filhos. Primeiro passo. Segundo, o valor que eles dão ao sacramento do matrimônio. O cigano não entrega nunca sua filha para o matrimônio antes da bênção matrimonial. Eles veem como uma coisa de Deus, Deus que abençoe para começar a vida juntos. Tenho um orgulho muito grande de ser cigana. Queria muito poder passar o que é a cultura cigana para outras pessoas que não são ciganas. E para a gente aqui é um privilégio ter vocês aqui, vendo um pouco da nossa cultura, vendo um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa alegria. E assim, a gente ser cigano, cada dia é uma expectativa diferente, entendeu? Outro dia você está aqui, outro dia você está lá, assim, você não pode estar perdendo a crença da vida, né? Porque o que faz a gente viver são, cada dia que passa, cada perca para você, mais na frente é uma vitória, né? A gente perde hoje, mas ganha amanhã. O Arquivo A fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Semente